de nascença e ele ter se é referido a ela. O senhor não notou nada quanto a esse particular? J. Não, mas o que chamava a atenção era seu tipo físico. P. Uma descrição minuciosa deste particular é muito importante. J. Foi isso que me convenceu de que se tratava mesmo de reencarnação. Na época eu era muito prevenido com as informações que me davam neste campo. Você sabe todas as coisas que podem ocorrer levando-nos a uma falsa informação do negócio, inclusive telepatia, etc. O tipo físico do Celso impressionou-me bastante, levando-me à credibilidade do fenômeno reencarnatório no caso. Seu tipo era nórdico. A testa grande e saliente, rosto comprido, olhos azuis, tipo louro, quando todos os outros irmãos eram acaboclados, totalmente diferentes. Aversão por cobertor de lã principalmente. Naturalmente o clima daqui, diferente do de lá. Não era bem aversão, a gente o cobria e dali a pouco ele jogava tudo para cima e dormia completamente sem coberta e geralmente nu. Ele não suportava nem a roupa comum, não tolerava o calor lá de cruzeiro. O tipo físico, aliado a essas tendências e a certeza com que ele falava da mãe Mádia, da Noruega, do convento, etc., levou-me quase à certeza de que se tratava de um caso de reencarnação. P. E quanto a costumes dele? Há casos em que se dão essas reencarnações e ao lado das lembranças há um comportamento muito típico. Por exemplo, o Dr. Ian Stevenson assinalou o caso de um rapaz filho de birmaneses que também nasceu loiro e com costumes ocidentais. Inclusive com o hábito de comer com o garfo, o que não se usa na Birmânia, onde se come com as mãos. Ele teria manifestado algo assim que fizesse lembrar este país estrangeiro? Teria ele alguma excentricidade? J. Sim, isso chamou-me a atenção. Ele era quieto, ficava calado no lugar. Era sadio, alegre, portanto era natural que ele procurasse um convívio com as outras crianças, mas ele se isolava e brincava à moda dele, só, sempre quieto, sério. Talvez haja alguma relação entre esse seu comportamento e o costume da vida pretérita. P. Ele mostrava alguma maturidade incompatível com sua idade? J. Sim, impressionante. Este fato que eu narrei dele reagir quando me chamou de mentiroso, ele tomou atitudes adultas, maduras. Levantou-se da cadeira, ficou na pontinha dos pés, cerrou o sobrecenho, espetou o dedo na minha cara e falou como quem estava me censurando, mas de maneira adulta, completamente diferente da reação natural de uma criança de 3 anos. P. No que tange a precocidade dele, o Sr. Agenor teria se referido. Porque há casos de reencarnação em que a criança começa a falar e andar muito antes do normal. Teria sido o caso dele? J. Não me lembro. P. Ele não se referiu ao tipo de vegetação do lugar onde morava. Se era mata fechada ou mais campo e árvores esparsas. J. Sim, claramente não. Mas pelo que ele me falava eu deduzi que o mosteiro devia ser cercado com árvores como ciprestes, e devia haver campos, talvez gramados, porque ele falava no terreno, na terra grande e cheia de mato. Eu perguntava, que mato? E ele respondia, capim. Então eu senti que era uma paisagem nórdica, e as árvores deviam ser agrestes. P. Ele não se referia aos animais típicos de lá? J. Não. Só me lembro dele falar que tinha um gato do qual gostava. P. E o nome ele deu? J. Não. E na rápida investigação que eu fiz, parece que lá nos mosteiros a pessoa que entrava para a ordem perdia o nome. Então ele se apresentava lá como chefe que dava ordens? P. Ele se referiu a irmãos ou irmãs? J. Não. P. Ele se referiu a como morreu? J. Não. Quanto ao fenômeno do nascimento e da morte, eu não me lembro de haver algo espontâneo da parte dele. P.
E quanto ao período de intermissão, em que se fica desencarnado, ele teria mencionado. J. Não. Termina aqui o depoimento do Dr. Johnny Hermínio de Melo Doe. Vamos passar, a seguir, a análise dos depoimentos transcritos anteriormente e extração da tabela de recordações do paciente, em função das suas informações fornecidas quando tinha cerca de 3 anos de idade. Tabela de recordações do paciente. Aos 3 anos de idade, após haver dormido cerca de 2 horas, durante o dia, declarou aos seus parentes que tinha vindo da Noruega, onde vivera anteriormente. Em casos de recordação reencarnatória, não é raro encontrarem-se pacientes que têm sua memória de uma ou mais vidas anteriores despertada após um sonho. Parece ter sido este o caso do Celso. Ele dormiu, provavelmente sonhou e sofreu o desencadeamento das reminiscências de sua encarnação prévia. Disse que estivera na Noruega, conversando com sua mãe, a quem chamou de Mádia, nome totalmente diferente do de sua atual genitora, de Leonarda. Parece-nos que Mádia não é nome usual na Noruega. Mas o garoto sempre insistiu nele. Logo no início das suas recordações, depois de ter estado sumido de casa aproximadamente 2 horas e de ter sido interpelado por um dos seus irmãos, ele respondeu: eu vim da Noruega. Estive lá com a Mádia, conversamos sobre o assunto. Mais tarde, ficou-se sabendo que Mádia era o nome de sua mãe na encarnação anterior. Parece que sua ligação afetiva com a outra mãe foi o foco central que desatou as suas recordações da encarnação prévia. O Si. Agenor, em seu depoimento, relatou que, mesmo dormindo, o Celso falava na mãe e, provavelmente, sonhava com ela, pois dizia: Mádia, não vou Mádia, eu não posso ir embora. Eu tenho que ficar aqui. Agora recebi ordem para ficar nesta casa. Hoje tenho meu pai, minha mãe, mas eu gosto de você, Mádia. Mas eu não posso ir embora. Seu genitor perguntou-lhe se lá na Noruega ele tinha mãe. A resposta foi pronta: tinha Mádia. Afirmou, ainda, que gostava mais da mãe Mádia, do que de sua atual genitora. Em seu depoimento, o Dr. Johnny Doe contou-nos que os pais do paciente chegaram a levá-lo ao médico, devido ao fato de haver ele repudiado sua atual mãe. Eis as palavras do Dr. Johnny Doe. O garoto um dia repudiou a mãe, dizendo que a mãe dele não era ela. Não me recordo do nome da esposa da Agenor. O pai disse: como não é sua mãe? Quem é a sua mãe? Ele respondeu: a minha mãe é a Mádia. O pai perguntou: quem é Mádia? E em vez de investigarem o caso, levaram-no ao médico e este sei lá o que diagnosticou, mas disse que era um caso anormal, talvez para psiquiatra. É interessante notar como são resistentes os laços afetivos que prendem as criaturas. Eles podem passar de uma vida para outra. Mádia talvez tenha sido um apelido familiar. Declarou que possuía uma bicicleta diferente da de seu pai. Presume-se que a diferença poderia estar na forma da trave horizontal. Talvez devido ao uso da batina, a personalidade prévia possuísse uma bicicleta com o cano curvo, como as usadas por senhoras. Segundo o depoimento do Sr. Agenor, o paciente referia-se constantemente à permanência dele na região de Femunda e dizia: eu pegava minha bicicleta e ia lá observar aquilo da praia, e saía daqueles trens de bacalhau. Uma criança de 3 anos dificilmente teria tanta imaginação para contar fatos com tamanha coerência. Referia-se a grandes quantidades de peixe, principalmente o bacalhau, que ele via lá na Noruega. Dizia que o bacalhau de lá era diferente do daqui. Em entrevista do dia 11 de junho de 1972, o Sr. Agenor declarou que, aos 3 anos de idade, o Celso dizia sempre que, na Noruega, ele via uma quantidade enorme de peixe e bacalhau. Certa ocasião a esposa do Sr. Agenor comprou um pedaço de bacalhau e mostrou ao Celso,
dizendo: meu filho, isto aqui é um bacalhau. Ao ver o bacalhau que lhe foi apresentado pela mãe, ele retrucou: não é, mamãe. E discutindo com sua genitora, ele afirmou: mamãe, o bacalhau da Noruega não era rançoso assim. O senhor Agenor justificou o fato, lembrando que, na Noruega, o bacalhau apresentava-se como peixe fresco, naturalmente diferente do que temos aqui, já salgado e curtido. Como já mencionamos no item 3, o garoto contava que ia de bicicleta ver os trens que saíam carregados de bacalhau. 5. Negou que existissem negros na Noruega. O Dr. Johnny Doan disse certa vez ao Celso, quando este devia ter cerca de 3 anos de idade: Celso, eu me recordo de quando você esteve na Noruega. Até junto comigo estava um preto. A reação do garoto foi imediata. Ele disse: é mentira. É mentira. A Noruega não tem preto. Não é verdade. Há cerca de 40 anos atrás, em uma cidade do interior, no Brasil, onde a presença de negros é tão comum, torna-se um fato extremamente fora do normal uma criança de 3 anos saber destas particularidades acerca de um país longínquo e tão pouco conhecido aqui. Naquela época, não havia televisão, e os filmes documentários eram raríssimos, e, além disso, não poderiam ser entendidos por uma criança de 3 anos. 6. Dizia que havia sido padre e lembrava-se de ter usado batina. O Dr. Johnny Doan perguntou ao Celso como ele se vestia, quando era grande, lá na Noruega. Sua resposta foi: eu me vestia de preto. Indagado como era sua vestimenta, ele esclareceu: eu me vestia com uma saia como a da mamãe. Em uma das vezes em que o garoto descreveu como era sua indumentária, o senhor Agenor interpelou-o: mas você, homem, usando uma saia? Ele, então explicou: se o senhor não sabe, o padre usa uma calça por baixo da saia. O menino não conhecia nem o nome correto da batina, mas sabia que os sacerdotes usam calça masculina sob a sua vestimenta clerical. Onde e como teria aprendido isso? O Dr. Johnny Doan, em seu relato, citou um incidente interessante, quando lhe perguntamos como Celso revelou a sua condição de sacerdote na Noruega. Ele disse que se vestia de preto, com uma saia. 3 dias depois, aproximava-se uma festa religiosa. Nós estávamos na janela da casa deles, que dava para a rua. Estávamos ali eu, o pai dele e ele, quando passou um padre na rua. Ele então me deu um puxão e disse: olha lá como eu andava na Noruega. Aí eu confirmei a minha suposição de que ele fora sacerdote. 7. Informou que fora solteiro na Noruega, devido à sua condição de sacerdote. O pai do paciente, em seu depoimento, declarou que ao ser indagado a respeito do seu estado civil na Noruega, o garoto disse que não era casado porque era padre. Não, eu era padre, mas padre não gosta de mulher, não é casado. É interessante notar que uma criança de cerca de 3 anos de idade deveria ignorar a questão do celibato, adotado pelos padres romanos. 8. Lembrava-se de ter tido o nome clerical Herculano, Padre Herculano. O nome Herculano parece não ser usual na Noruega. Presume-se que por ser sacerdote católico romano, ele tenha adotado este nome latino, ao escolher seu nome clerical. O senhor Agenor apenas informou que, a uma sua indagação, Celso respondera que fora este o nome por ele usado na Noruega. Respondendo a uma nossa pergunta, ele disse que usou na Noruega o nome de Padre Herculano. O Dr. Johnny Doan mostrou, em seu depoimento, não estar a par do nome que o Celso teria revelado ao seu pai. Entretanto, quando perguntamos se o paciente lhe havia dado o nome por ele usado na Noruega, o Dr. Johnny Doan respondeu: não, e na rápida investigação que fiz, parece que lá nos mosteiros a pessoa que entrava para a ordem perdia o nome. Pelo fato de ser este caso do tipo não resolvido, é difícil certificar-se da exatidão deste item.
9. Disse que seu pai se chamava João Batiste. A informação completa do Sr. Agenor, acerca deste item, tem implicações com o item anterior, número 8, é a seguinte. Respondendo a uma nossa pergunta, ele disse que usou na Noruega o nome de Padre Herculano, que o pai dele chamava-se João Batista e a mãe chamava-se Mádia. Ele dirigia uma igreja. Possivelmente o garoto teria pronunciado o prenome do pai, João, em uma forma diferente, como John, ou Jean, etc., e fora entendido como João. 10. Recordava-se de haver morrido por ocasião da Guerra Mundial, em virtude de um bombardeio. Na entrevista que fizemos com o Sr. Agenor, este declarou que a personalidade prévia do Celso, segundo o garoto informou, faleceu na época da Guerra Mundial. A igreja foi bombardeada e ela pereceu nesse bombardeio. O paciente não forneceu nenhum outro detalhe a este respeito. A Noruega foi invadida pelos alemães, em 1940. O Celso nasceu em 1943. Como os noruegueses opuseram resistência, deve ter havido ação violenta por parte dos invasores. É possível que a personalidade prévia tenha falecido entre 1940 e 1942. Isto explicaria a manifestação de suas recordações reencarnatórias, pois o período de intermissão foi curto. 11. Concordou com o Dr. Johnny Doyle a respeito do mosteiro e suas características, onde teria vivido. Na entrevista dada pelo Dr. Johnny Doyle, há um diálogo em que este procurou obter mais informações do garoto, mediante um curioso processo de interpelação. Eis como ocorreu o episódio. Eu percebi logo que ele devia ter sido padre ou algum sacerdote. E eu conhecia um pouco acerca da Noruega e dos seus mosteiros. Então eu preparei um teste para o menino, com muito cuidado. Nas conversas eu lhe disse que me lembrava dele na Noruega. Ele olhava para mim e dizia, eu não me lembro de você. Eu lhe dizia, você morava num mosteiro, com aquele portão enorme de ferro, preto. Ele disse, é sim. Tinha um portão grande lá no mosteiro. Eu disse, pois é, com um leão em cima. Ele respondeu, é sim. É sim. Tinha sim. Eu disse, eu ia de tarde conversar com você naquele salão enorme, com uma mesa preta e as cadeiras em volta, não é verdade? Ele ficou numa alegria. Disse, é sim. É sim. Mas eu não me lembro de você, não. Esse foi o ponto máximo para mim da autenticidade do fato. O Dr. Johnny Doyle supõe que a personalidade prévia teria sido um dos superiores do mosteiro. 12. Afirmava que na Noruega, devido ao frio, não nasciam bananeiras. Certa ocasião, o Sr. Agenor estava plantando uma muda de bananeira do litoral, no quintal de sua casa. O garoto, que assistia à operação, indagou, papai, o que é isto? O Sr. Agenor respondeu que era uma muda de bananeira e queria dar bonitas bananas. Ele, então retrucou, na Noruega bananeira não dá porque o gelo mata tudo. Dá muitas árvores grandes, pinheiros. O Dr. Johnny Doyle, em seus costumeiros diálogos com o garoto, submeteu a outra prova curiosa. Sim, como início do plano que eu havia traçado para submeter a um teste. Então eu lhe disse que nós nos reuníamos no salão para conversar, comíamos maçã. Ele disse, eu comia maçã sim, mas não me lembro de você. Disse-lhe que comíamos pera e ele confirmou. Aí soltei o que eu havia preparado, e comíamos banana. Quando eu disse isso ele, que estava sentado, pulou de lado na ponta dos pés, pôs o dedo na minha cara e disse, mentiroso. Não disse que você não estava lá? Eu perguntei por quê, e ele disse, banana não dá na Noruega porque o gelo mata tudo. Este foi o teste que eu preparei. Eu sabia que banana não dá na Noruega. 13. Referia-se constantemente à presença dele na Noruega, na região de Fumend ou Fumendi.
A primeira alusão a Fumendi foi feita por seu pai, durante a entrevista de 11 de junho de 1972. Então ele referia-se constantemente à permanência dele na Noruega, na cidade de Fumendi, onde ele via sair trens de bacalhau. Não nos foi possível encontrar nenhuma cidade norueguesa com este nome. No depoimento do Dr. Johnny Doen, este pronunciava Fumendi, dizendo que havia ouvido este nome do próprio paciente após perguntar-lhe onde morava. E ele respondeu que morava em Fumendi, na Noruega. Mais adiante, quando inquirimos ao Dr. Johnny Doen se o mosteiro onde a personalidade prévia vivera ficava mesmo em Fumendi, ele respondeu: eu digo com toda a sinceridade que não me ocorreu perguntar-lhe isso. Mas como ele dizia que morava em Fumendi e com naturalidade falou no mosteiro, eu creio que este devia ser em Fumendi. A nossa indagação disse, posteriormente, ele teria verificado a existência, na Noruega, de uma cidade com este nome. O Dr. Johnny Doen respondeu: procurei verificar e não consegui encontrar. Mais tarde, 2 ou 3 anos depois, eu me encontrei com o pai dele e este me disse: olha, Johnny, nós já localizamos a cidade num mapa antigo. O cidade de Fumendi. O seguir, fizemos uma pesquisa acerca dessa suposta cidade ou região. O exame minucioso de um mapa da Noruega mostrou-nos que é um lago, com o nome de Femund em variantes, Femundi, Faemund e Famundi. Fica no condado de Edmark, aproximadamente a 62º, 20 de latitude norte, e 11º de longitude leste. Este lago tem cerca de 60 quilômetros de extensão. Há várias pequenas cidades em suas proximidades e é possível que Femundi seja também um topônimo daquela região próxima ao lago. Acreditamos que o Celso, ainda que muito novo, tenha pronunciado o nome certo, Femundi. Logo mais os adultos poderiam ter invertido as duas primeiras vogais, trocando uma pela outra dando Fumendi ou Fumendi. Isso é comum, por exemplo, fenônimo, em vez de fenômeno, amaleiro, em vez de amarelo, lagartixa em vez de lagartixa, satisfeito, em vez de satisfeito, etc. Supomos que o mosteiro ou igreja ao qual o garoto fazia alusão ficaria na região de Femunden, ou Femundi, como ele teria falado, próximo do lago de mesmo nome. 14 informou que, na Noruega, ele era adulto e, certa vez, mostrou sua surpresa pelo fato de ser agora uma criança. Quando o Sr. Agenor lhe perguntava: Marcelo, você na Noruega era grande ou pequeno? Sua resposta era imediata: eu era grande. O Dr. Johnny Doen, ao obter a informação de que ele morava em Fumendi, notou que o garoto teve qualquer surpresa momentânea. Nessa ocasião ele teve um gesto de espanto. Não sei por que disse: porque eu era grande e hoje sou pequeno. E eu anotei este particular. Realmente, deve causar estranheza a qualquer pessoa, nas condições do Celso, ao ver-se agora criança e, ao mesmo tempo, recordar-se de que fora adulto em outra ocasião e em outro lugar. 15 quando seu pai, brincando, lhe perguntava por que ele não ia para a Noruega, respondia que não era possível, porque isto se dera noutra encarnação. O Sr. Agenor contou-nos que às vezes inquiria ao Celso, sobre sua preferência entre a Noruega e o Brasil. Eu dizia: e você gosta mais do Brasil ou da Noruega? Ele respondia: da Noruega. Aí eu falava: então por que você não vai para lá? Você gosta mais da Mádia. Gosta mais da Noruega. Então vá embora. Ele dizia: não posso, porque isto era em outra encarnação. Agora eu estou aqui, tenho de ficar aqui. Tenho de gostar desta terra mesmo. A Mádia me chama, mas eu não vou porque eu não posso ir para lá. Eu tenho de permanecer aqui. Este episódio revela que o paciente já tinha consciência de sua situação como reencarnado. Lembrava-se de sua vida anterior, ouvia os apelos da mãe, talvez desencarnada e com a qual sonhava,
mas conformava-se com sua nova condição. Este episódio faz pensar na importância do esquecimento das nossas vidas anteriores, pois, para certos indivíduos, tais reminiscências poderão produzir perturbações indesejáveis e dificuldades de adaptação à nova situação reencarnatória. Em algumas pessoas, a recordação na infância, como no caso do Celso, não traz grandes inconvenientes. Entretanto, podem ocorrer fatos estranhos, como no célebre acontecimento que deu origem ao romance As Três Faces de Eva, por Corbett H.T.G.P. e V.M. Clequet, São Paulo, e Brasa, 1968. 16. Em uma ocasião, respondendo às perguntas que lhe faziam, disse corretamente o nome do rei da Noruega. O pai do paciente disse que vários amigos frequentavam sua casa e faziam perguntas ao Celso sobre a Noruega. Os confrades iam em casa e sempre faziam perguntas. Uma ocasião ele respondeu até o nome do rei da Noruega, cujo nome não me recordo agora. Foi uma pena o senhor Agenor não haver guardado a lembrança do nome dado pelo garoto. O rei naquela ocasião era Consete. No dia 9 de abril de 1940, os alemães atacaram a Noruega, ocupando-a após 2 meses de luta. Nesta ocasião, a Consete fugiu para a Inglaterra, onde instalou o governo de resistência. Em 1957, o rei Consete faleceu, sendo sucedido pelo seu filho, o atual rei Olavo V. 17. Gostava de gatos. Quando apanhou uma gatinha, deu a ela um nome arrevezado, sem semelhança com os nomes em português. É lamentável que o pai, ou alguma outra testemunha, não tivesse registrado por escrito o referido nome. 18. Ao ver, em uma revista, a fotografia de um fiord, reconheceu imediatamente o acidente geográfico, pronunciando corretamente o seu nome. O genitor do Celso contou-nos este fato, como segue. Ó nosso prezado amigo Leopoldo Machado, que recordamos com muita saudade, sempre parava em nossa casa, fazia umas palestras e depois prosseguia para São Lourenço. Sempre que Leopoldo estava em São Lourenço, eu, minha esposa e os filhos, íamos a São Lourenço assistir às suas palestras. Numa dessas viagens a São Lourenço, da qual tenho até fotografias, o Celso estava junto comigo e, passando lá no Hotel Negreiros, ele viu uma revista aberta sobre uma poltrona e disse: "Papai, espera um pouquinho que vou olhar uma coisa aqui." E nos deixou a mão e foi olhando a revista e falando: "Fiord, fiord da Noruega." Apontava aquilo, aqueles longos golfos que existem na Noruega. Aí Leopoldo voltou também e viu que aquilo era de fato da Noruega. Quer dizer que, ao passar de relance, ele reconheceu aquilo nitidamente e pôde identificar. O paciente estava com 5 anos, nesta ocasião. Há muitas pessoas adultas que ainda não sabem o que seja um fiord. 19. Inicialmente, pronunciava o nome da Noruega, de uma forma diferente da portuguesa, Norge. Pronuncia-se Norga. O pai do paciente asseverou-nos que, assim que começou a referir-se à Noruega, ele pronunciava este nome, de uma forma diferente, semelhante à usada no norueguês, Norga, Norge. Este nome deriva do norueguês antigo, Norvega, que significa o caminho para o norte. 20. Referindo-se ao clima, ele dizia que, às vezes, o mato ficava branco. Dr. Johnny Doyle, que se referiu a este particular, relatou-nos o seguinte: dizia que, às vezes, o mato ficava branco. Ele era pequeno e falava banco, como banco de sentar, mas eu concluí que era branco mesmo. Ele não falava em neve, falava só no frio e no branco, ficava tudo branco. É realmente extraordinário que uma criança de 3 anos de idade esteja informada corretamente acerca do clima de um país pouquíssimo conhecido, no interior do estado de São Paulo e no ano de 1946. É importante que se lembre de que,
Em Cruzeiro, o clima é bem quente. Além disso, não se conhecia TV no interior do Brasil. 21. Certa ocasião, referiu-se a um veículo, cujas rodas traseiras eram muito grandes. O Dr. Johnny Don disse que o Celso havia se referido a um carro com rodas muito grandes. A única coisa foi a roda do carro, grande, enfeitada, com muitos raios. Eu tive a ideia que fosse uma espécie de trole, porque ele disse que tinha 4 rodas sendo que as de trás eram muito grandes. 22. Tinha preferência por carne de aves e por leite. Dizia que bebia muito leite na Noruega. O Dr. Johnny Doyle informou-nos o seguinte: Celso gostava muito de frango, de carne de galinha, e de leite. Ele dizia que bebia muito leite na Noruega e comia galinha. Suponho que fosse pato ou outra ave. Ele tinha predileção por frango na alimentação. Talvez pelo uso da carne de peixe, por parte da personalidade prévia, ele tivesse, agora, preferência por carnes brancas. 23. Descrevia de maneira coerente a paisagem ao redor do mosteiro onde teria vivido. Perguntamos ao Dr. Johnny Doyle se o Celso se referir ao tipo de vegetação do lugar onde morava. Sua resposta foi a seguinte: sim, claramente não, mas pelo que ele me falava eu deduzi que o mosteiro devia ser cercado com árvores como ciprestes, e devia haver campos, talvez gramados, porque ele falava no terreno, na terra grande e cheia de mato. Eu perguntava: que mato? E ele respondia: capim. Então eu senti que era uma paisagem nórdica, e as árvores deviam ser agrestes. Concluímos, neste ponto, a tabulação concernente às recordações do paciente. Vamos passar, a seguir, à enumeração de outros detalhes relevantes observados nos depoimentos acerca deste caso. Outros detalhes relevantes concernentes ao caso do Celso. Nasceu com traços raciais nórdicos, diferentes dos de seus irmãos e genitores. Quando perguntamos ao Sr. Agenor se o Celso nascera com alguma marca no corpo, que sugerisse tratar-se de sinais remanescentes de eventuais ferimentos sofridos na encarnação anterior, ele nos respondeu assim: não, não trouxe e não tem nenhuma marca que possa justificar a existência de algum ferimento. Os traços dele naquela ocasião eram perfeitamente nórdicos, cabelos completamente loiros, fisionomia bem clara, jeito mesmo de pessoa nórdica. Era completamente diferente dos irmãos, de mim e de minha mãe. Ele era totalmente diferente na fisionomia naquele tempo. Depois foi modificando, os cabelos escureceram, a pele ficou mais escura. O Dr. Johnny Doyle também teve sua atenção despertada para este fato e referiu-se a ele diversas vezes em sua entrevista. Vamos destacar os trechos em que o Dr. Johnny Doyle tocou neste particular. E o que me impressionou mais no garoto foi o seu tipo físico. O garoto era louro, enquanto todos os irmãos eram morenos. E todos tinham uma feição mais ou menos puxando ao pai ou à mãe. E o garoto era completamente diferente. Tipo nórdico, rosto fino e comprido, olhos claros, quando todos tinham olhos escuros, quase pretos. E até por causa do filho louro assim, o pai tinha uma certa tristeza. Filho completamente diferente dos outros. Mas a mãe era uma pessoa honesta, humilde, recatada, do lar, nunca saía. Acima de qualquer suspeita. Foi isso que me convenceu de que se tratava mesmo de reencarnação. Na época eu era muito prevenido com as informações que me davam neste campo. Você sabe todas as coisas que podem ocorrer levando-nos a uma falsa informação do negócio, inclusive telepatia, etc. O tipo físico do Celso impressionou-me bastante, levando-me à credibilidade do fenômeno reencarnatório no caso. Seu tipo era nórdico. A testa grande e saliente, rosto comprido, olhos azuis, tipo louro, quando todos os outros irmãos eram acaboclados, totalmente diferentes.
Em fevereiro de 1972, o Dr. Ian Stevenson pronunciou, no auditório da Associação Paulista de Medicina, uma palestra sobre pacientes de casos que sugerem reencarnação, portadores de marcas reencarnatórias de nascença. Ele apresentou, nesta ocasião, cerca de 70 diapositivos mostrando os diferentes exemplares destes sinais por ele detectados em pacientes de diversos países do mundo. Entre tais ocorrências, ele mostrou o caso de Zhao Yang, um jovem filho de bermaneses morenos, de olhos escuros e amendoados. Desde sua meninice, Zhao afirmava que houvera sido um piloto norte-americano, que falecera em consequência de seu avião ter sido abatido pelos japoneses, na Guerra Mundial. Apesar de descender de pais de raça asiática e morenos, Zhao Yang apresenta tez clara, cabelos louros e olhos verdes, diferindo, de maneira marcante, de seus irmãos. O Dr. Stevenson afirmou que não se trata de distúrbio genético. Garantiu, também, que fez pesquisa acerca da fidelidade da mãe do paciente, tendo-se certificado de sua honestidade absoluta. Como se vê, o caso do menino Celso não é único, embora seja inexplicável à luz da genética. Entretanto, pode pensar-se em uma mutação ocasional, mas isto aprecia ser um fato bastante raro, se não improvável, nas condições apresentadas. Vamos ver que, além de apresentar as características da raça nórdica, o menino mostrava caracteres comportamentais típicos, que sugerem tratar-se de influências reencarnatórias. 2. Detestava o calor. Tudo para ele tinha de ser mais ou menos frio ou gelado. O Sr. Agenor forneceu detalhes sobre este curioso comportamento de seu filho. Tudo para ele tinha de ser mais ou menos frio ou gelado. Mesmo na cama, quando dormia, ele não gostava de muitas cobertas, preferia ficar sempre sem cobertas porque sentia sempre muito calor. O Dr. Johnny Doane confirmou esta informação. Este garoto tinha horror a cobertas e vivia quase que o dia inteiro nu, não suportava nem roupa. Mesmo no inverno rigoroso ele não suportava cobertas, dormia com um lençol, nu, sem agasalho de espécie alguma. Aversão por cobertor de lã principalmente. Naturalmente o clima daqui, diferente do de lá. Não era bem aversão, a gente o cobria e dali a pouco ele jogava tudo para cima e dormia completamente sem coberta e geralmente nu. Ele não suportava nem a roupa comum, não tolerava o calor lá de cruzeiro. Estas manifestações de fobia são muito comuns em casos que sugerem reencarnação. Dr. Ian Stevenson teve sua atenção despertada para esta modalidade de lembrança reencarnatória, que se manifestou inúmeras vezes nos casos por ele estudados. Em alguns ocorre a preferência ou repugnância por certos alimentos ou bebidas. Em outros apresenta-se como aversão a pessoas ou situações, etc. No caso Jaci e Ronaldo, assinalamos a relutância da paciente em tomar bebidas avermelhadas, ver página 95, item 1. No caso de Simone e Angelina, era o medo de aviões, ver página 31, item 4. De certa forma, estas manifestações de fobia são modalidades de recordação reencarnatória. 3. Seu comportamento era diferente do de seus irmãos e das crianças de mesma idade. Este é outro fato geralmente relacionado com as lembranças oriundas de encarnação anterior. No presente caso, foi observado e relatado pelo Dr. Johnny Doane no modo pouco comum do garoto Celso comportar-se. Sim, isso chamou-me a atenção. Ele era quieto, ficava calado no lugar. Era sadio, alegre, portanto era natural que ele procurasse um convívio com as outras crianças. Mas ele se isolava e brincava à moda dele, só, sempre quieto, sério. Talvez haja alguma relação entre esse seu comportamento e o costume da vida pretérita.
Quando perguntamos ao Dr. Johnny Doane se o garoto mostrava alguma maturidade incompatível com sua idade, ele nos respondeu: sim, impressionante. Este fato que eu narrei dele reagir quando me chamou de mentiroso, ele tomou atitudes adultas, maduras. Levantou-se da cadeira, ficou na pontinha dos pés, cerrou o sobrecenho, espetou o dedo na minha cara e falou como quem estava me censurando, mas de maneira adulta, completamente diferente da reação natural de uma criança de 3 anos. Esta passagem a qual se refere o Dr. Johnny Doane, encontra-se no item 12 da tabela de recordações do paciente. 4. Sua memória reencarnatória foi desaparecendo com a idade. Indagado a respeito da persistência das lembranças reencarnatórias, por parte do Celso, o Dr. Johnny Doane informou-nos o seguinte: encontrei-a esporadicamente quando ele tinha já 9 anos. Então ele já não tinha lembrança tão nítida dos fatos. Mais tarde, com 13 anos ele se recordava vagamente. O pai me disse que, depois dos 20 anos, ele perdeu a memória daqueles fatos. Quando entrevistamos o Sr. Agenor, o Celso estava já com 29 anos de idade. Seu pai afirmou-nos que ele não guardava mais nenhuma lembrança dos episódios revelados na sua infância. 5. Ao que parece, o nascimento do Celso sofreu tentativas de frustração, por parte de entidades espirituais. O Sr. Agenor, ao iniciar o seu depoimento, fez-nos esta revelação estranha. Assim que ele reencarnou, uma senhora, médium vidente, observou vários espíritos de padres ao lado dele forçando para que abandonasse o corpo, pois não se conformavam que ele viesse reencarnar em um lar espírita. Embora seja um fato de natureza subjetiva, por se tratar de uma percepção mediúnica, ele concorda com os acontecimentos posteriores, em que o garoto revelou ter sido um padre, em sua vida pregressa. Vamos, agora, passar à discussão do presente caso, interpretando-o à luz das hipóteses mais correntes, que poderiam explicá-lo satisfatoriamente. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Celso. Como temos feito com todos os demais casos expostos neste livro, vamos examinar os diferentes itens da tabela das recordações e do comportamento do paciente, para verificar a possibilidade de explicá-los racionalmente. Tentaremos a possibilidade de seu enquadramento dentro das hipóteses mais correntes: fraude, criptomnésia, ESP, memória genética, mediunismo e reencarnação. Fraude deliberada. A hipótese da fraude, neste caso, só poderia justificar-se diante da suposição de ter havido um conluio entre o Sr. Agenor, o Dr. Johnny Doane e Anita Brisa de Oliveira, todos eles espíritas, visando a fazer propaganda do espiritismo. Se fosse este o caso, não teriam deixado escoar quase 30 anos para aproveitarem a oportunidade de comunicá-lo ao IBPP, ainda mais, sem saberem se ele seria algum dia publicado. Além disso, o Sr. Agenor preferiu que se usassem pseudônimos para ele e o seu filho, o que mostra não ter havido interesse promocional em jogo. Não houve, também, qualquer espécie de proveito para os envolvidos neste episódio, pois não foi cobrado nada ao IBPP pelos depoimentos oferecidos, nem foi feita reserva de direitos autorais para a eventualidade de uma publicação do caso. A gratuidade foi total. As testemunhas referidas no relatório deste caso, são independentes financeiramente e gozam de excelente reputação no que tange a probidade e honorabilidade. Jamais participariam de uma farsa ou patifaria. Portanto, a fraude não seria a explicação mais adequada aos depoimentos atrás transcritos. Informação direta, criptomnésia. Teria, o Celso, recebido informações a respeito da Noruega, quando ainda muito pequeno. Uma vez gravadas no inconsciente, tais informações poderiam ter vindo à tona do consciente,
assim que ele completou 3 anos. Então, após ter dormido sob a pilha de postes e descansado a mente, tais lembranças foram fantasiadas pela sua imaginação infantil e surgiram de forma dramática. Quando seu irmão lhe perguntou de onde viera, o Celso teria procurado justificar sua ausência e, temendo uma reprimenda, ele respondeu: "Eu vim da Noruega." Esta suposição justificaria um tenho da tabela. Embora o Sr. Agenor tenha afirmado que as notícias da Guerra Mundial mencionavam sobretudo a Alemanha, a França, a Itália e a Inglaterra, e não falavam da Noruega, acreditamos que deve ter sido noticiada a invasão deste país em 1940. O Celso nasceu em 1943, mas a Noruega tinha um governo no exílio, nesta época. O rei Afonso VII fugira para lá. Em 1945, a Noruega foi libertada. Estes fatos devem ter sido comentados pelos jornais e pelo rádio. Portanto, falou-se no nome Noruega, no seu rei Afonso VII, etc. O Celso tinha já 2 anos, nesta ocasião. Não teria, ele, captado inconscientemente tais rumores. Admitindo-se esta possibilidade e acrescentando-se a capacidade de fantasiar, das crianças, talvez se justificassem, também, os itens 2, 3, 16 e 19 da tabela. Todavia, os demais itens, bem como os detalhes relevantes, não poderiam, de forma alguma, ser explicados pela criptomnésia. Por conseguinte, devemos eliminá-la, por não ser suficiente para esclarecer todos os itens concernentes ao presente caso. Telepatia, ESP e super, ESP. O leitor que tomou conhecimento de alguns dos casos anteriores já deve achar-se familiarizado com o significado desta hipótese. Não teria, o Celso, captado telepaticamente as informações por ele fornecidas, do cérebro de seu pai, do Dr. Johnny Doane e de outras testemunhas que o arguíram. Ele poderia, também, através de uma percepção extrasensorial de vasto alcance, super ESP, ter, inclusive, obtido informações clarividentes a respeito da Noruega, do seu clima, de sua paisagem, da abundância de peixe e bacalhau existente lá, dos seus mosteiros, etc. Se, porventura, houvesse realmente existido o padre Herculano e a sua mãe Mádia, eles seriam facilmente captados pela super ESP do garoto Celso, mesmo que tivessem morrido, pois a ESP não encontra barreiras de espaço e de tempo. Além disso, lá deveriam ainda existir as pessoas que os conheceram, tendo gravados em suas mentes as imagens de um modo de ser daquelas criaturas. A super ESP, embora possa parecer uma hipótese muito ousada, tem apoio em alguns fatos raríssimos como o caso de Edgar Cayce. Talvez a super ESP pudesse justificar um grande número de itens da tabulação, mas esta hipótese esbarra com algumas dificuldades. Vejamos as principais. Vamos começar pelo item 2. Este item apresenta algumas passagens inexplicáveis pela super ESP, a menos que adicionemos a ela algumas outras suposições quase insustentáveis. Por exemplo, como esclarecer o fato do menino falar, durante o sono, as seguintes palavras: Mádia, não vou Mádia, eu não posso ir embora. Eu tenho que ficar aqui. Agora recebi ordem para ficar nesta casa. Hoje tenho meu pai, minha mãe, mas eu gosto de você Mádia. Mas eu não posso ir embora. Como explicar o fato do garoto repudiar sua própria mãe atual? Vejamos, agora, os itens 3, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 da tabulação. Estes contêm passagens difíceis de explicar pela super ESP. Mas, onde encontraremos maiores dificuldades para enquadramento na presente hipótese, será na relação de outros detalhes relevantes,
cujos 5 itens são inexplicáveis pela Super-SP. Outro ponto importante, e que deve ser ponderado nesta questão, é o fato de o Celso nunca haver demonstrado, durante toda a sua vida, quaisquer indícios de possuir uma percepção extrasensorial fora do comum. Para ele ter sido, na sua infância, um Edgar Cayce Mirim, teríamos de convir estarmos diante de um caso mais notável, pois Edgar Cayce demonstrava seus poderes, achando-se em transe. O Celso jamais demonstrou estar em transe, em situação alguma, nas ocasiões em que deu informações sobre a Noruega e sua suposta vivência lá. Acreditamos, portanto, que a hipótese da telepatia, ESP e Super-ESP não é suficiente para cobrir o caso em análise. Memória genética. Os pais ancestrais do paciente não descendem de noruegueses e nem nunca estiveram na Noruega. Tanto o pai quanto a mãe de Celso não tiveram informações precisas e específicas sobre aquele país, antes do nascimento do paciente. Diante disso, achamos desnecessário demorarmos na tentativa de examinar a validade da hipótese da memória genética, como provável explicação para o presente caso. Mediunismo. Admitamos que o Celso tenha sido um excelente médium quando criança. Ele, atualmente não é. Mas vamos supor que tenha sido. Aceitemos, ainda que provisoriamente, a possibilidade de ter realmente existido o padre Herculano e sua mãe, Amádia. Tendo morrido durante o bombardeio, por uma razão qualquer seu espírito veio até Cruzeiro e encontrou o garoto médium, tendo-se ligado a ele pelos laços da mediunidade. Este fato ter-se-ia dado quando o garoto adormeceu sob o madeirame dos postes. Ao despertar, ele não o fez completamente, mantendo-se sob a influência do espírito do padre Herculano. Daí os seus conhecimentos sobre a Noruega, as suas respostas, etc. Esta hipótese, como pode ver-se, é fraquíssima e talvez sirva para justificar apenas um item 1. Os demais itens ficariam sem explicação pela maneira de proceder do Celso. Embora algumas vezes ele tomasse atitudes adultas, ver item 12 da tabela, seu comportamento era o de uma criança sadia, normal e um tanto introvertida. Respondia às perguntas sobre a Noruega em seu estado natural, sem estar em transe mediúnico. Se fosse este o caso, o seu pai, o Dr. Johnny Doenide e Anita Brisa, espíritas experimentados, tê-la-iam percebido facilmente. Esta hipótese pode ser afastada com segurança. Reencarnação. Embora não tenha sido possível a total comprovação deste caso, pela localização da personalidade prévia, ou das pessoas a ela ligadas e que a conheceram, há muita evidência de que se trata realmente de um caso de reencarnação. É necessário que se atente para a tenra idade do paciente, quando ele deu as informações, bem como para a época e o lugar em que isto ocorreu. Apesar de ser uma cidade razoavelmente desenvolvida, Cruzeiro, em 1946, não dispunha de recursos suficientes para que uma criança de 3 anos de idade já pudesse estar informada sobre a Noruega, seu clima e outros detalhes fornecidos pelo Celso. É possível que nem mesmo seus irmãos, uma com 7 e outro com 8 anos, estivessem a par das características daquele longínquo país. Nas escolas primárias, naquela ocasião, talvez nem se falasse nos países nórdicos. Neste caso, também, é relevante o fato de o paciente apresentar traços raciais nórdicos e diferentes dos de seus irmãos e genitores. Outro aspecto importante era sua aversão ao calor, que determinava o seu hábito de evitar os agasalhos, andando nu e dormindo sem cobertas. Embora este pormenor não seja rigorosamente classificável como uma fobia típica, ele poderia ser considerado como equivalente às fobias assinaladas em casos que sugerem reencarnação e devidamente comprovados com a existência real da personalidade prévia, isto é, pelos casos resolvidos. A hipótese de reencarnação,
Além de encontrar apoio nesses e outros detalhes relevantes, consegue explicar, sem exceção, todos os itens da tabela de recordações do paciente, sem esforço, sem necessidade de atribuir, ao menino, supostas faculdades paranormais, ou mediúnicas, para as quais não há indícios verificáveis, e sem precisar lançar-se mão de hipóteses ad hoc para ajustá-las aos fatos registrados. Conclusão. Tendo em vista as razões acima, e salvo a possibilidade de, no futuro, surgir melhor explicação para este caso, somos de opinião que a reencarnação é a hipótese mais adequada para esclarecê-lo. Capítulo 9. O caso Flávia e Sueli. Introdução. O presente caso é do tipo resolvido, pois conhecemos a personalidade prévia. A pedido da comunicante, os verdadeiros nomes das pessoas da família da paciente foram substituídos por pseudônimos. Os nomes das demais testemunhas foram mantidos. Dia 4 de novembro de 1971, o Sr. Alcides Hortêncio, atualmente falecido, da cidade de Mojimirim, encaminhou-nos um relatório contendo, entre outras informações, um sumário do presente acontecimento, que sua conhecida D. Clementina C. Carreira, nos enviou por seu intermédio. Esta senhora é funcionária pública federal e reside também naquela cidade. D. Clementina C. Carreira é a principal testemunha do evento e uma de suas protagonistas. Sueli, personalidade anterior, era filha de um casal de libaneses, muçulmanos, radicados no Brasil. Ela faleceu aos 3 anos de idade, no dia 11 de abril de 1961, vitimada por uma meningite fulminante. Flávia, personalidade atual, é filha do mesmo casal. Ela nasceu um ano após o falecimento de sua irmãzinha Sueli. Sueli era muito afeiçoada a D. Clementina, sua madrinha de batismo. Apesar de serem muçulmanos, os pais de Sueli concordaram em batizá-la no rito católico, a pedido de D. Clementina. 8 meses após o nascimento de Flávia, seus pais mudaram-se para São Paulo. Desse modo, D. Clementina perdeu contato com eles, vindo a visitá-los somente 3 anos depois. Os fatos que se deram por ocasião da morte de Sueli durante a permanência de D. Clementina no lar da família de Flávia, levaram-na a consultar o Sr. Alcides Hortêncio, pessoa influente no meio espírita de Mojimirim, o qual verificou imediatamente tratar-se de um acontecimento que continha evidências de precognição e de reencarnação. O Sr. Hortêncio comunicou ao IBBPI, por nossa solicitação, obteve um relatório de próprio punho de D. Clementina. Este documento conta resumidamente o ocorrido. Posteriormente, entrevistamos pessoalmente D. Clementina e outras testemunhas, completando satisfatoriamente esta investigação. Vamos, pois, ao histórico, iniciando com o relatório de D. Clementina. Histórico. Preliminares. Pelo relatório que iremos apreciar, verifica-se facilmente que a sua autora, D. Clementina, é dotada da faculdade de premonição. Este pormenor inclui-se no corpo do presente estudo, devido ao fato de pertencer ao contexto da história. Todavia, ele não participa obrigatoriamente do aspecto principal que é a reencarnação. Relatório de D. Clementina. No dia 2 de abril de 1963, tive um terrível sonho muito lúcido. Sonhei que meu sobrinho havia morrido afogado, no Rio Pardo, no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que eu fora chamada para ir até lá e que efetivamente o fizera, assistindo ao seu sepultamento. Quando regressei à minha cidade perguntei pela minha afilhada Sueli de Selma, mãe de Sueli, e esta informou-me que sua filha havia morrido. Fiquei aterrorizada pela perda da criaturinha a quem eu tinha tanto afeto e carinho. Sueli também era muito afeiçoada a mim. No dia 3, dia subsequente ao sonho, estava muito apreensiva e fui vê-la.
aproveitando a ocasião para fazer alguns doces e bolos para a festinha de aniversário da Sueli, que seria no dia 5 de abril. Pois bem, quando cheguei perguntei pela menina e esta, ao me ver, correu ao meu encontro, abraçou-me e ficou no meu colo durante o tempo todo. Ao abraçá-la senti uma angústia e um pressentimento terríveis. Não suportando aquela sensação,